Obrigado, Senhor, pelas pessoas que entraram até agora. Temos mais de Sim. 30 conexões. Com certeza tem mais pessoas assistindo. Agora, Senhor, unge-nos agora para estudar a Tua palavra, para recapitularmos, para nós estudarmos a lição de hoje. Unge a minha voz, unge a mente de cada um, para que nossos corações estejam abertos para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, 31 conexões. Sei que daqui a pouco vai entrar mais gente, mas vamos para a nossa lição de hoje. Hoje é terça-feira, dia 8 de outubro, a cura do cego. A cura do cego de nascença está aí em João 9, do 1 ao 16. João 9, do 1 ao 16. Conta aqui que Jesus foi estava andando com seus discípulos e ele encontra esse homem que era cego de nascença. E aí os discípulos perguntam a Jesus: Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Foi ele ou foram os pais dele? Olha a pergunta dos discípulos. Os discípulos estavam tão preocupados com uma coisa que não tinha nada a ver, uma curiosidade que não ia mudar nada na vida deles. E aí Jesus vai explicar: ó, nem ele pecou, nem os pais dele. Não teve pecado nenhum. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Então imagine que cada pessoa que nascia com alguma deformidade, que nascia com algum problema, algum transtorno mental, alguma deficiência física, toda vez que alguém nascia assim, todo mundo julgava: essa pessoa aí pecou, ou os pais dele pecaram. Se a pessoa nascesse assim, é porque os pais deles pecaram. Os pais daquela pessoa pecou. Se a pessoa nascesse normal, mas ao longo da vida fosse desenvolvendo algum problema físico, é porque aquela pessoa pecou para aquilo acontecer. Então, isso tudo fazia parte da tradição, da crendice dos judeus, porque eles sempre ligavam a doença com o pecado. E isso eles tinham como base vários trechos do Antigo Testamento que eles acreditavam que embasavam essa ideia. Por exemplo, a história de Naamã, a história do rei Azarias, lá em 2 Reis 15:5, a história do 2 Crônicas 26, que era um rei chamado Uzias, que ele entrou no santuário e esse rei tentou colocar o incenso lá no altar de incenso. Aí os sacerdotes chegaram neles: olha, aqui não é seu lugar não, aqui não é área para rei não, aqui é área só para sacerdotes. Aí ele disse: não quero saber não, eu sou o rei, eu posso colocar o incenso onde eu quiser. Aí Deus Foi. disse: não, peraí, você vai ficar leproso por causa disso aí que você fez. Aí Uzias saiu dali leproso e ficou trancado num quarto até o final da vida dele. Então tinha-se essa ideia de que se a pessoa fosse doente, se a pessoa estava doente, se a pessoa tem algum problema físico, é porque pecou. Ou ele, ou os pais dele. Então os judeus tinham essa mentalidade e os discípulos também tinham. Por isso que eles disseram a Jesus isso. Aí Jesus disse: nem ele pecou, nem os pais dele, para frustrar a sua expectativa. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ou seja, enquanto Jesus podia fazer milagres, enquanto Jesus podia se manifestar publicamente como Messias, fazendo todos aqueles sinais, era hora de aproveitar. E logo chegaria o momento em que ele seria morto e ele não teria mais como fazer milagres. Aí quem ia fazer milagres eram os próprios discípulos, mas para que os discípulos pudessem fazer os milagres, era preciso que eles abandonassem essa mentalidade que eles tinham, abandonassem essa mente transtornada pelas tradições que eles tinham, serem transformados de natureza, para então receber o Espírito Santo, para então poder pregar e fazer esses milagres. Então tinha todo um processo, Jesus estava vendo todo o processo. Aí como foi que Jesus curou o cego? Tem umas curas que Jesus fazia que a gente se pergunta assim: mas por que Jesus fez todo um teatro para fazer essa cura? Por exemplo, aquele outro cego que Jesus curou parcelado. Jesus colocou a mão no olho, aí tirou: você está vendo alguma coisa? Eu estou vendo tudo embaçado, eu estou vendo os ombros como se fossem umas árvores andando. Não, peraí, vamos de novo. Colocou a mão no olho e aí começou a ver em HD, Vamos começou a de ver novo. nitidamente.
Por que Jesus fez essa cura parcelada? A gente já viu em outras lições, em outro trimestre, que essa cura desse jeito foi para ilustrar o processo em que as pessoas estavam ali naquele momento, de assimilando as verdades, e assimilando os ensinamentos de Jesus. Estavam entendendo pouco a pouco. O processo de absorção da mensagem era gradual, assim como a cura daquele homem. Então, às vezes, Jesus fazia a cura de uma maneira um pouco teatral para ilustrar uma coisa que ele estava querendo passar para as pessoas. Nesse caso aqui, como foi que Jesus curou esse cego? Jesus cuspiu na terra, fez uma lama com a saliva, colocou nos olhos dele e disse: agora vá se lavar no tanque de Siloé. Aqui na lição, deixa claro que esse relato da cura desse cego, a maneira como ele foi curado, lembra a forma como Deus criou o homem. Deus, para criar o homem, Deus fez como? Deus não fez o boneco de barro. Cada órgão, cada parte do corpo do ser humano foi feito ali do pó da terra, do barro. Deus foi moldando cada parte do corpo. E aí depois Deus soprou o fôlego de vida. Foi. Dessa maneira, Jesus fez uma alusão ao processo de criação do homem. Quando ele colocou ali a lama nos olhos daquele cego, lembrou ali do processo de quando ele fez o boneco Adão. Olha aí. Então tudo tem uma simbologia, tudo está interligado. A Bíblia é assim, ela é toda interligada. Aí, aqui afirma que em Mateus, Marcos e Lucas, nos outros 3 evangelhos, os milagres têm um padrão. As histórias dos milagres têm um padrão. Primeiro, uma expressão do problema. Mostra o problema. Tem um leproso, tem um paralítico há 38 anos, tem um cego de nascença, tem um endemoniado surdo e mudo. Tem um endemoniado que mora numa tumba. Tem um endemoniado que o pai trouxe até Jesus para Jesus expulsar o demônio. Tem uma expressão do problema. Depois, a condução do indivíduo a Jesus. Às vezes o indivíduo ia sozinho e às vezes os amigos levavam ele até Jesus, ou então Jesus ia até o doente. Tinha 3 maneiras. A pessoa ia até Jesus, quando a pessoa podia ir, porque tinha gente que já não podia ir. Tinha os amigos que levavam Jesus, como aquele paralítico que desceu pelo teto. E tinha aquelas pessoas que Jesus ia até ela, que era como o caso do paralítico de Betesda. E aí tinha a cura, Jesus curava a pessoa e tinha o reconhecimento da cura acompanhado de louvor a Deus. Quando Jesus curou Bartimeu seguiu Jesus, continuou seguindo Jesus dali diante. Ele deixou tudo para trás, deixou a capa, que era tudo que ele tinha, e saiu seguindo Jesus. E várias outras pessoas Jesus curava, e aí a pessoa começava a louvar, começava a agradecer a Deus, e Jesus dizia: olha, agora não vai conto para ninguém, viu? Não conto para ninguém que você foi curado, principalmente por mim. Não diga que fui eu que curei, não vá avisar em canto nenhum. Não adiantava nada porque a pessoa saia dali e ia contar para todo mundo. Mas Jesus sempre faz essa recomendação: vá e não diga para ninguém que eu fiz isso, que eu curei. Para ele não se manifestar como Messias antes do tempo. Então as curas tinham esse esquema. O problema, condução do indivíduo até Jesus, a cura e o reconhecimento da cura acompanhado do louvor a Deus. Aí a cura desse cego é parecida com a cura do paralítico. Porque Jesus faz a cura, a pessoa é restaurada, só que aí tem um desdobramento, vai ter uma investigação, vai ter todo um caso, um inquérito que vão fazer para descobrir quem foi que curou. Porque sabe o que é que aconteceu? Sabe o que é que acontece? Jesus curou esse homem, mas curou em que dia? Adivinha qual foi o dia que Jesus curou? Não foi num domingo, não foi numa terça, não foi numa sexta. Jesus curou esse dia, ao verso 14. E era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Jesus gostava de curar no sábado, justamente porque Jesus queria desmascarar as mentiras, a imagem distorcida que os judeus tinham colocado em cima do sábado. Então Jesus fazia questão de fazer milagres no sábado, para confrontar os líderes, para desmascarar, para mostrar para todo mundo que o sábado era um dia de cura, era um dia de restauração. Então por isso Jesus fazia no sábado. Então
você pega aí do verso 13 até o verso 41, ou até o verso 34, os fariseus vão interrogar o cego, vão agora fazer uma cariação do cego. Você é cego de nascença mesmo? Há quanto tempo você é cego? Como foi que ele curou você? E o cego repetindo, o ex-cego, né? O ex-cego repetindo, mostrando ali, não, ele fez isso, fez aquilo. E aí, eles disseram, não tem como não, esse homem fazer isso com você porque esse homem, ele é pecador. E aí o cego diz, se ele é pecador, não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu tô vendo. Ora mais. Ele era cego e agora eu tô vendo. E eu tô vendo. O homem respondeu, é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Eu tô vendo. Eu era cego de nascença e agora eu tô vendo. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Olhe a declaração desse cego. Olhe a defesa desse homem. Nunca na história do mundo alguém ouviu falar de que um cego de nascença pudesse ver de novo. Nunca houve uma história assim. E se esse homem só pode ser de Deus, porque se ele não fosse, isso não teria acontecido. Olha a expressão de fé desse homem aqui. Olha a expressão de fé dele. E aqui a lição termina, no final, dizendo o seguinte: o cego ficou cada vez mais consciente de quem é Jesus, mais cônscio de quem é Jesus. Mas os líderes cada vez mais confusos e cegos quanto à sua verdadeira identidade. Olha que interessante. O cego passou a ver fisicamente e mais ainda espiritualmente. Porque agora ele via que aquele que curou ele, que era Jesus, não era um homem comum, mas sim o próprio Deus. O cego passou a ver cada vez mais claramente, enquanto os líderes iam ficando cada vez mais cegos. E eu quero finalizar com essa pergunta aqui do final. Será que às vezes a gente fica tão cego em nossas tradições, no tem que, no protocolo, nas nossas crenças e tradições pessoais, e isso cega os nossos olhos para as verdades importantes da palavra de Deus? Será que tem princípios na Bíblia, tem mensagem de Deus, tem ensinamentos, tem coisas que Deus quer que a gente faça, que a gente não quer fazer porque a gente está cego por causa das nossas tradições? Avalie a sua mente, avalie o seu coração. Será que Deus manda eu fazer alguma coisa, mas por causa de um preconceito que eu tenho, por causa de alguma tradição que vai cegando a minha mente, por causa de algum tem que, isso me impede de obedecer a Deus? Avalie. Vamos pensar nisso. Será que nós também estamos cegos? Assim como diz lá a carta de Laodiceia, miseráveis, pobres, cegos e nus? E isso não acontece em nossa vida. Nós possamos pedir a Deus o colírio do Espírito Santo para abrir nossos olhos, fazer que nem pastor Ronido, desvenda nossos olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Que Deus tire a venda dos nossos olhos, que Ele coloque esse barro curador para que nós possamos enxergar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor, pelo estudo da lição de hoje, por essa história, dessa cura maravilhosa. E pedimos, Senhor, que, assim como o Senhor fez naquele dia, que o Senhor possa desembaraçar a nossa vista, desembaraçar nossos olhos, para que possamos enxergar a Tua vontade em nossa vida. Amém. Leva-nos em paz para o nosso dia de trabalho, nosso dia de atividades. Mais anos, abençoa a Nilza, que vai trazer o estudo aqui do livro Serviço Cristão. Nos ajuda a desempenhar melhor a Tua obra nesse mundo. Em nome de Jesus. Amém.